Muito bem-vindo aqui a mais um programa Mova-se pela Bola Rádio. Hoje receberemos aqui, mais uma vez, o educador físico, professor, treinador de corrida de rua, personal trainer na área de emagrecimento, técnico de atletismo e mestre em biodinâmica do movimento humano, Kleber Guilherme. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Fernando. Obrigado, amigos da Bola Rádio. É uma grande oportunidade estar aqui com você. Agradeço você mais uma vez pela ideia do programa Mova-se. É um programa que visa trazer convidados, como hoje nós teremos aqui, daqui a pouco a Lígia, né? E com certeza vai agregar muito a quem está acompanhando. Sim, com certeza. E já está conosco aqui também a professora, né, nutricionista, ela que é professora do Departamento de Nutrição da Universidade de São Paulo, praticante de corridas de rua, meia maratonista, maratonista, doutora Lígia Martini Cavalheiro. Seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Fernando, boa tarde, Kleber. Obrigada pelo convite, vai ser muito bom poder participar aqui desse programa hoje. Com certeza. É um prazer tê-la conosco aqui, mais uma edição do programa Mova-se pela Bola Rádio, e o nosso educador físico e apresentador do programa Mova-se, Kleber Guilherme, que vai conduzir a entrevista. É com você, Kleber. Obrigado, Fernando. Lígia, boa tarde. Obrigado por aceitar nosso convite. Nós estávamos muito tempo já querendo trazê-la para o programa da rádio. Graças a Deus tivemos essa oportunidade. Eu lembro que, por um tempo, a sua mãe esteve doente. Nós ficamos orando até por você. E hoje, felizmente, você se encontra aqui conosco. É uma satisfação, até porque você é atleta minha, então você vai passar para a gente essa experiência como professora universitária, como atleta, e as pessoas vão curtir bastante. Obrigada, Kleber, obrigada pelas orações, com certeza ajudaram muito minha mãe, que ela está bem. E é um grande prazer, né? A gente gosta muito de bater papo durante os treinos, e é sempre muito agradável, né? Então acho que vai ser um programa bacana, que espero que as pessoas gostem também, gostem bastante. Legal. O Fernando me deixou sozinho aqui, eu achei que ele fosse participar comigo nas perguntas, mas pode participar também, Fernando. Mas eu queria fazer a primeira pergunta para a Lígia, até porque, Lígia, a ideia do programa é tocar em assuntos que eu tenho dúvida, o Fernando tem dúvida, os ouvintes têm dúvida. Então, a primeira dúvida que surge muito das pessoas que fazem uso ou querem fazer uso dos suplementos. O suplemento, ele é importante para todas as pessoas, ou em alguns casos, vamos pensar em termos de saúde. Quem precisa tomar suplemento? Então, primeira coisa assim, não é necessário para todo mundo, né? Essa é a primeira resposta. Quem precisa? Quem não tem uma alimentação adequada. Começa por aí, né? Então, depende muito se o indivíduo tem alimentação saudável, qual é o estilo de vida da pessoa, né? Se ela tem alguma doença associada ou não, então, se tem alguma doença crônica, algumas condições aí é necessário, né, fazer uso de suplementos. E é lógico que tem, assim, é diferente, nós estamos, né, falando de um indivíduo, sei lá, de um atleta amador, né, de uma pessoa que está aí cuidando da saúde, não de um atleta de elite, né, porque aí é totalmente diferente, eles têm necessidades nutricionais diferentes, então, esses atletas, na grande maioria das vezes, eles vão precisar de algum suplemento, né, eu falo, não é suplemento, muitas vezes é um complemento de algum nutriente, é um complemento da ingestão proteica, não é bem uma suplementação, né, porque a necessidade de proteínas, de energia deles é diferenciada. Mas, né, para o indivíduo, para o atleta amador, para o indivíduo, né, assim, vivendo, que a gente, né, os nossos conhecidos, nossos amigos, enfim, para as pessoas de uma maneira geral, a suplementação não é necessária. Né? O que é necessário é ter uma alimentação adequada e um estilo de vida saudável. Às vezes, assim, as pessoas falam, não, olha, eu vou comprar o suplemento tal porque eu li na revista, porque alguém me falou, porque tem um benefício. E aí eu costumo dizer assim, né, Kleber, não existe uma pílula mágica.
né? Isso não tem, né? A gente busca sempre uma solução fácil e rápida para curar todos os nossos problemas, né? Ah, então eu estou com dor não sei o quê, vou lá, a primeira coisa, tomar o suplemento que vai parar a dor. Então, não é bem assim, né? Então, eu acho que essa tendência de, não sei se a gente importou isso dos americanos, né, que eles gostam de suplemento, é uma coisa muito difundida nos Estados Unidos, né? Um tempo atrás era muito lá, hoje em dia, qualquer farmácia que a gente vai, não é? Tem uma prateleira imensa de suplementos e de coisas diferenciadas, enfim. E aí acaba sendo mais fácil, né, para muita gente ir lá comprar um suplemento, tomar um comprimido, do que buscar fazer uma alimentação saudável, ter uma prática de atividade física regular, adaptar a alimentação às necessidades, né, de acordo com aquilo que ela faz de atividade física. Então, eu acho que, né, para esses indivíduos a suplementação é bastante questionável. Agora, se a gente está falando, né, assim, de um indivíduo que tem uma doença crônica, né? Então, eu trabalho com saúde óssea, com indivíduos com osteoporose, perda de massa óssea devido a diversas condições de saúde. Nesses casos, Kleber, assim, muitas vezes é necessário fazer a suplementação de cálcio, aí a gente está falando de osteoporose, né, de perda de massa óssea, de fratura. Nesses indivíduos, muitas vezes é necessária a suplementação, porque o que eles ingerem de cálcio não é suficiente para as necessidades deles, né? Porque eles estão tomando também um medicamento direcionado, né, para o metabolismo ósseo. Então, a gente precisa assegurar que a injeção de cálcio desses indivíduos seja adequada. Então, aí é necessária a suplementação. Mas, de uma maneira geral, né, eu costumo falar, olha, a suplementação a gente tem que pensar muito bem, em alguns casos, sim, tem que fazer, né? Mas é aquilo, também, sempre que o indivíduo for buscar a suplementação, acho que tem que, né, conversar com o seu treinador, tem que conversar com o nutricionista, tem que conversar com o médico, né, antes de fazer qualquer coisa. Porque muitas vezes, de fato, não é necessário. Então, né, você vai gastar dinheiro à toa, ou então, às vezes, vai ter até algum prejuízo, né, pelo excesso de alimentos, pelo excesso de alguma proteína mineral. Então, é mais ou menos por aí, né? Certo. Fernando, quer completar alguma coisa? Na verdade, ela meio que já respondeu o que eu ia perguntar, que é sobre a importância das pessoas buscarem uma orientação médica, né? Uma nutricionista, um médico, para que ela possa prescrever o suplemento. Porque a gente sabe que é uma indústria isso. Hoje em dia existem várias lojas, várias marcas e suplementos caros, e muitas vezes a pessoa toma e é desnecessário entender qual é a carência, não é mais ou menos por aí? Seria interessante passar por uma consulta, uma avaliação antes, né? Sim, com certeza, né? Porque, assim, na consulta com o nutricionista, normalmente o que a gente faz? A gente investiga o hábito alimentar, né, do indivíduo. Que até a minha disciplina lá na faculdade, assim, eu trabalho com os métodos de avaliação da ingestão alimentar, ou seja, quais são os métodos que a gente utiliza para avaliar o que as pessoas comem, né? E a partir disso, né, de uma avaliação mais minuciosa do que a pessoa come, aí sim que a gente pode pensar ou trabalhar com a questão da suplementação, né? Então, fala, olha, esse indivíduo na alimentação dele tem, sei lá, muita vitamina A, porque ele come muito vegetal, né, amarelo, alaranjado, então é uma vitamina que ele não tem necessidade suplementar, a ingestão está adequada. A gente pode identificar também, olha, tem necessidade de mais ferro, ou mesmo a proteína, né? Olha só, o indivíduo está comendo pouca proteína para a necessidade que ele tem, de acordo com a atividade física que ele faz, né? Então, eu acho que, assim, ter uma avaliação minuciosa, né, se, de fato, a alimentação dele precisa, né, precisa de algum complemento ou algum nutriente, então, que, né, não está bem balanceado, essa avaliação é fundamental, né, porque a partir daí, dessa avaliação mais minuciosa, a gente consegue pensar, né, no que precisa trabalhar. E é lógico que, como nutricionista, né, eu falo, a minha primeira opção sempre é a alimentação. Né? Eu vou falar, ó, vamos tentar melhorar a ingestão desses nutrientes através da alimentação, né? Buscar os alimentos mais saudáveis, a gente consegue orientar quais são os alimentos mais ricos em determinados nutrientes, né? Então, eu acho que a partir daí a gente trabalha de uma maneira melhor, mais harmoniosa,
se eu estiver falando muita coisa ao mesmo tempo, vocês vão me perguntando. Como esse é um tema que eu gosto muito, eu já vou emendando uma coisa na outra. E a senhora falou algo muito interessante aí, que é tentar melhorar a condição da pessoa através da alimentação, não do suplemento, né? Alimentação saudável, porque a gente sabe que hoje o mercado, em geral, né, ele oferece muitas coisas industrializadas, né? Muita química. E tudo que é orgânico, tudo que é com mais qualidade é bem mais caro, né? Eu tive há um tempo atrás nos Estados Unidos e para você comer bem lá, você paga bem caro mesmo, né? Para você comer coisas saudáveis, né? Que você sabe que não tem os tais dos conservantes, né? Dos antes aí. Então, tem essa complicação, né, doutora? Tudo que é saudável é mais caro. Mais caro. Infelizmente, né? Infelizmente é mais caro. Você falou dos Estados Unidos, né? Teve uma vez que eu fui para um congresso, e aí eu lembro que estava no aeroporto, tinha que pegar um avião, outro e tal, e aí, assim, eu queria comer uma salada de fruta que já estava lá, cortadinha, bonitinha, né, no copinho. Acho que a salada de fruta, na época, custava uns $8, $9. E um pedaço de pizza, aquelas pizzas assim, né? $1. $1, exatamente. Uma frutinha, né? Uma salada de fruta é muito mais cara, exatamente isso. Mas, infelizmente, né, assim, a alimentação saudável é mais cara, né? A gente busca produtos orgânicos também, né? A gente vê que é muito mais caro no supermercado, é mais caro. Ainda bem que hoje em dia, assim, tem outras, tem, assim, algumas feirinhas orgânicas que os pequenos produtores já, né, fazem um preço mais acessível, porque não tem que levar, né? Não tem aquela fase, assim, de transportar pelo CEAGESP, sei lá o quê, ou ir para o supermercado e assim por diante, né? O próprio produtor que leva ali na feirinha, então o preço já é mais, né, mais ameno. Tem também a produção local, né? Assim, uma produção mais familiar, mais agricultura, os pequenos produtores, isso também já está ajudando muito. Eu acho que também as pessoas estão buscando mais, né? A grande maioria das pessoas estão buscando assim, uma alimentação mais saudável ou prestar mais atenção na qualidade do alimento que ela compra. Então, isso tudo também acho que vai, assim, né, ter uma procura maior por esse tipo de alimento, né? Pelos alimentos aí orgânicos ou mais alimentos saudáveis, e acho que isso vai compensando, né? Eu vejo, assim, que já teve uma melhora do que era algum tempo atrás, né? A gente já consegue identificar que, assim, as pessoas estão buscando comer mais, de uma maneira mais saudável, ou pelo menos não comer tanto alimento industrializado, né? Ou os ultraprocessados, como está no Guia Alimentar da População Brasileira, né? Eles insistem muito nessa questão dos ultraprocessados, né? Que são aí os alimentos prontos. Então, já de evitar esses ultraprocessados, todo alimento tem um determinado nível de processamento, né? Mas a gente buscar os alimentos mais naturais, que é que a gente vai manipular em casa, vai cozinhar em casa. Então, isso tudo já existe assim, esse movimento das pessoas buscarem esse tipo de alimentação mais saudável. Não que esteja em todo mundo ou em todas as classes sociais, é lógico que o custo é muito importante, né? Mas eu já consigo identificar, assim, a gente vê nas pesquisas, né, de alimentação no Brasil, já tem assim uma discreta melhora nessa busca por alimentos mais saudáveis. Então, espero que continue cada vez mais, assim, continue melhorando. Que as pessoas prestem mais atenção mesmo na alimentação. Kleber? Lígia, ainda nessa mesma linha do Fernando, que falou da importância de você ter uma alimentação saudável. Lógico que o ideal mesmo seria passar por uma nutricionista, para nós termos toda essa avaliação, mas em linhas gerais, não pensando no seu caso, que é uma pessoa que pratica maratona, tem uma exigência muito maior. Mas uma pessoa que busca qualidade de vida, a pessoa fisicamente ativa, segundo as normas da OMS, 3 vezes por semana, de uma forma mais intensa, ou diariamente, ou 5 dias na semana, de forma moderada, qual deve ser a alimentação saudável dessa pessoa? E aí, já emendando, né? Qual o número geralmente recomendado de refeições ao dia? Porque há muita dúvida nisso, né? A gente até estava comentando, tem pessoas que querem comer 3 horas, tem pessoas que fazem o jejum, tem pessoas que querem comer
toda hora praticamente, não conseguem ficar sem comer, o que seria saudável em termos de número de refeições e o que abrangeria essa refeição, essa dieta saudável? Bom, vamos lá, Kleber. Assim, né, até um tempo atrás, falava assim que o indivíduo tinha que comer a cada 3, 4 horas, né? Hoje em dia já não é bem assim. Eu não sei se é bom ou se não é bom, mas né, na ciência da nutrição, na nutrição como em várias áreas da saúde, né, as coisas vão mudando ao longo do tempo e aí isso também coloca muitas pessoas em descrédito, né? Porque você não sabe no que acreditar, né? Mas eu acho, assim, eu não estou mais vendo vocês, mas eu vou continuar falando. Nós estamos aqui. Ai, tudo bom. Porque de repente sumiu todo mundo, eu falei, não, tá bom. Eu acho assim, né? Eu considero fundamental, né, e tudo que eu já estudei, que eu continuo lendo até hoje, eu considero fundamental. Assim, o café da manhã é uma das principais refeições do dia. Então, assim, pular o café da manhã, eu acho que é prejudicial, né, tem um prejuízo fisiológico para a pensar, né? É lógico que isso feito com uma certa frequência, né? Um dia ou outro, fala, não, hoje acordei, estou atrasada, não dá para fazer. Eu acordei, vou para o laboratório fazer exame de sangue, né? É lógico que o negócio ficar em jejum não tem problema nenhum. Mas, assim, eu considero que o café da manhã é a principal refeição do dia, a gente não deve pular essa refeição de jeito nenhum. Aí, pelo menos, né, o almoço, o lanche da tarde e o jantar. Eu acho que essas são, assim, são as principais. E o restante, Kleber, eu acho que vai muito do indivíduo, da pessoa, né? O que é saudável, o que é saudável para mim pode não ser saudável para você. O meu organismo não está, né? Assim, cada um faz a sua adaptação fisiológica. Então, tem indivíduos que, lá no nosso grupo tem, né, Kleber? Assim, eu lembro que o Geraldo, ele precisa comer, sei lá, a cada 3 horas. Ele parava para ele comer alguma coisinha. Então, essa é a maneira que ele se sente bem, né? Então, se a pessoa se sente bem dessa maneira, comendo a cada 3 horas, e o organismo dele está adaptado àquilo, né? Então, ele está saudável, ele pratica, né, atividade física, ele se sente bem, ele não tem nenhuma doença crônica, então, ele vai comer a cada 3 horas, tá bom para ele, né? Então, acho que, agora, o principal mesmo, né, que eu considero, café da manhã, almoço, lanchinho da tarde e o jantar, né? É lógico que a gente pode ir refinando isso de acordo com as necessidades da pessoa, de acordo com o tipo de trabalho que ela faz, com a atividade física, né? Até falando assim um pouquinho, eu lembro quando eu estava treinando para meia maratona em março, então assim, eu estava com uma frequência de alimentação, né? Então eu não pulava de jeito nenhum o lanche da manhã, o lanche da tarde, o lanche da noite, né? Porque assim, eu acredito assim, que ter aqueles horários mais rígidos e manter a quantidade adequada de proteína, de carboidrato, tudo era fundamental para eu ter um bom desempenho no treino, né, que eu ia fazer logo de manhã com você. Então, naquela fase, isso era bem importante, manter um número maior de refeições por dia. Agora que a gente, infelizmente, não está dando para treinar para meia maratona, nem maratona, por conta da pandemia, então, nem sempre assim, né, no meu caso, eu estou falando, eu tenho essas refeições intermediárias, né? Então, mas pelo menos café da manhã, almoço, lanche e jantar. E aí, assim, o que é saudável, né, nesse contexto aí? Então, se a gente falar em termos de nutrientes, em todas as refeições tem que ter proteína, tem que ter carboidrato, tem que ter gordura, né? Gordura, lógico, sempre a gordura boa, né? Evitar frituras e assim por diante. E frutas, verduras, legumes para dar um aporte de vitaminas e minerais adequados, né? E aí, a gente fala assim, qual seria, Kleber, a regra de ouro? Né? A regra de ouro aí da nutrição é variar os alimentos, né? A gente não comer todos os dias aquela mesma coisa. Variar principalmente assim, né? Os vegetais, as frutas, isso é importante também, porque nessa variação que a gente consegue assegurar a quantidade de todas as vitaminas e todos os minerais que a gente precisa. Se eu comer, por exemplo, hoje eu como muito, como cenoura, como tomate, como mamão, assim, como esses vegetais, né, alaranjados e vermelhos, eu tenho uma ingestão de vitamina A maior. Então, se eu não comer nenhum desses vegetais amanhã, tudo bem que eu não vou ficar com déficit de vitamina A, porque hoje eu não comi, né? Então, se ontem eu comi, está adequado. Então, por isso que a gente fala que essa variação dos alimentos é importante, da escolha das frutas, dos vegetais é importante. Né? Então, essa aí é a regra de ouro. E é lógico, né? Evitar fritura, evitar os excessos, né? Eu sempre falo assim, eu acho também assim, outra regra de ouro super importante, evitar excesso, né? Nada a gente precisa
exagerar, comer muito, olha, eu gosto muito de determinados alimentos, eu vou comer um monte. Não, né? Tem que comer sempre com moderação. E é lógico que, assim, se um dia eu comer mais, não significa que minha alimentação está totalmente inadequada, né? Olha, eu comi mais, um dia eu comi fritura, comi pizza, comi sei lá o quê, isso também não significa que que a minha alimentação está ruim. O importante é que isso não continue por todos os dias, né? A gente tem que ir balanceando, né? Então, não sei se é mais ou menos isso, Cleber, que você perguntou, você quer completar alguma coisa, perguntar mais alguma coisa, mas eu acho que a nutrição hoje em dia, né, a ciência da nutrição, a maioria dos nutricionistas, hoje em dia, acho que nós estamos mais, assim, flexíveis, né, aquela coisa rígida, né, até um tempo atrás as pessoas iam no nutricionista, lá vem aquela lá que vai me mandar comer bife com salada, e hoje em dia não é mais assim, né, a gente investiga o que a pessoa come, o que ela prefere, como é o hábito dela, para depois trabalhar em cima disso, buscando melhorar a qualidade da alimentação. Né? Até para que se torne algo viável, porque não adianta você pegar uma pessoa que não gosta de verdura, de legumes e querer fazer ela comer só verdura e legumes, que ela não vai comer, né? Não vai. Lígia? Não vai. Então, por isso que é importante, né? A gente buscar, é isso que eu falo, né? Ter aí uma conversa com um nutricionista, de acordo com o meu falo assim, um educador físico, né? É um profissional que está envolvido na questão da saúde, né? Nem porque eu gosto do Kleber, não, né? Eu sempre falei isso. É uma pessoa que está envolvida com essa questão de saúde e que tem noções importantes, né? Da alimentação. E é lógico, assim, não adianta nada mandar aquele indivíduo comer alguma coisa que ele não gosta, porque ele não vai comer. Então, assim, ter esse contato, conversar, né, com o nutricionista, com o educador físico, muitas vezes com o médico, se ele tem problema de saúde, né, para identificar o que ele precisa dentro daquilo que ele gosta de comer, dentro daquilo que é o hábito dele, que é a tradição dele, eu acho que é aí que a coisa começa a funcionar adequadamente, né? Aí que começa melhorar a qualidade de vida de acordo com a alimentação. Eu Mas, queria perguntar uma coisa, eu nem sei se está relacionada ao tema, que é a importância dos suplementos para a saúde, mas algo que está muito hoje em evidência e que muita gente está praticando e às vezes sem saber as consequências, é o tal do jejum intermitente. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Ficar em intervalos aí de 16 horas ou até 24 horas sem comer, até que ponto isso realmente funciona, até que ponto isso é prejudicial ou não para a saúde da pessoa. isso é legal que o Kleber também vai me ajudar, né, Kleber? Porque ele está aí trabalhando minha orelha. ele chegou lá um dia desses aí no treino, ele estava de jejum. Eu falei, você não vai desmaiar? E ele, não, estou super bem e tal. Então aí o Kleber me ajuda aí, né, nesse sentido, né? Eu acho assim, a minha opinião, né, com relação ao jejum intermitente. Basicamente assim, a gente já faz um jejum, né, se a gente se alimenta, sei lá, se o indivíduo se alimenta 8, 9 horas da noite, aí não come mais nada, vai dormir, só vai comer de novo às 6, 7 horas da manhã, ele já ficou aí, né, mais de 10 horas em jejum. Então isso é uma coisa que a gente já faz naturalmente, né? Não acorda de noite para comer mais nada. E é bom, né, em vias de regra, porque você digere melhor antes de dormir, não dorme com o estômago pesado, cheio, né? Isso é fundamental, né? Eu acho isso muito importante. Fundamental. Ter um tempo, né? Fazer o jantar e depois esperar um pouco para ir dormir, né? A refeição mais leve no jantar também é bacana, porque ele vai dormir muito pesado. Muitas vezes assim, né? Para o indivíduo falando, eu quero emagrecer, então eu vou fazer esse jejum. Ele vai emagrecer, né, Kleber? Emagrece mesmo. Mas eu acho que isso também tem que ser assim, um jejum consciente, né? Porque também não adianta nada o indivíduo, tá bom, eu vou fazer jejum, vou jantar hoje às 6 da tarde, só vou comer de novo amanhã às 4 da tarde, sei lá o quê. E quando ele for comer, o que ele vai fazer? Parar no primeiro fast food que ele encontrar, comer um E vai monte de destruir. fritura. Então não adianta nada. Por isso que eu tô falando, é um jejum consciente. Agora, se ele tem uma alimentação adequada, faz um jantar. E quando a gente fala adequado, né, Fernando, não é comer muito, né? Não fala, eu tenho que comer bem, vou comer um monte. Não é isso, né? Comer adequadamente, comer os alimentos, né, que vão satisfazer, que vão trazer, né, dar essa sensação de saciedade, mais alimentos adequados. E aí tudo bem, fala, então tá, então agora eu vou fazer jejum e depois, em determinado horário, vou voltar a me alimentar. E aí também é importante ele voltar a se alimentar nesse contexto, né, de buscar os alimentos saudáveis, os alimentos que ele precisa e assim por diante.
O que eu, assim, né, critico, não é critico, até a gente pode conversar bastante, o Kleber tem uma experiência bacana, eu tenho certeza, ele me contou que ele está estudando muito sobre esse tema, então eu vou pedir para ele complementar depois. Eu acredito assim que também, eu não sei, por longos períodos, eu digo assim, tá bom, eu vou fazer esse jejum intermitente 1 mês, 2 meses, não sei, eu quero dar, sabe, aquele start para começar a perder peso, depois eu vou manter. Aí eu acho que, não sei, né? Eu acho que até tudo bem. Agora, o quanto o indivíduo consegue se sustentar fazendo isso, né? E uma outra coisa, Kleber, eu penso assim, tá bom, então, olha, eu vou fazer o jejum intermitente durante 1 mês, 2 meses, vou perder peso, e depois eu vou voltar com aquela minha alimentação desregrada. Aí também eu não acho que é legal, né? Eu acho que tem que ter, assim, um certo balanço nessa escolha. Mas aí, Kleber, complementa aí que eu tenho certeza que você estudou mais sobre esse tema do que eu, né? Ultimamente, nesses últimos tempos, o Kleber tem falado muito sobre isso. Eu fiz, Fernando, e até foi interessante. é, eu tentei ver bastante um pouco do que a Lígia comentou, um pouco do que eu estudei também. E o que eu testei em mim, na verdade, né? Porque eu via a questão do jejum Realmente, intermitente. Kleber, você está precisando emagrecer mesmo. Exatamente. Está muito gordo. E aí eu virei motivo de piada no grupo, né? O pessoal falou, poxa, vai sumir, nosso treinador vai sumir aqui do grupo, né? E foi assim, eu fiz um jejum de 48 horas, só tomando água. Mas aí eu tive esse cuidado que a Lígia falou que é fundamental. Primeiro porque eu não estava treinando nesses dias. Eu tinha Sim. extraído um dente, então eu já tinha a restrição de não poder fazer nenhuma atividade. E até comentei com a minha dentista, tal, ela falou, poxa, mas você vai ficar em jejum? Eu falei, vou, até porque daí eu não vou incomodar mesmo com o dente e não vou fazer nenhuma atividade. Agora, o que que eu fiz antes? Eu me programei e 2, 3 dias antes, eu não fiz a chamada dieta de engorda, né? Eu peguei, me alimentei de forma saudável e quando eu voltei, eu tomei esse cuidado que a Lígia comentou. Então, logo imediatamente, eu voltei com alimentos saudáveis, evitando aquele pico de glicemia, aquele pico de um carboidrato. Abrupto, né? Uma coisa abrupta, né? Né? Exatamente. A Lígia até mandou algo tentador, ela mandou um pão de milho maravilhoso, a Lígia cozinha, que é uma maravilha. Depois ela pode até mandar algumas receitas aqui para a gente, como Por sugestão. favor, por favor. Mas a vontade que eu tinha quando eu vi esse bendito pão que a Lígia mandou, abençoado pão, era comer o pão inteiro. Mas, lógico, eu peguei, voltei a fazer a alimentação, e aí quando bateu ali por volta das 7, eu terminei às 5 da tarde, de uma terça-feira. Comecei no domingo às 5 da tarde e terminei às 5 de terça-feira. Quando bateu lá para 7 horas da noite, aí que eu fui cortar um pouco do pão, peguei 2 fatias no dia seguinte e tal. Mas, lembrando essa recomendação da Lígia também, eu não poderia ter feito isso e realizar o treino que ela realiza pela manhã. Sim. Então, muita gente, Fernando, até eu queria que a Lígia complementasse isso, até para deixar como alerta, né, para as pessoas, muita gente entra nessa onda de jejum intermitente, que, como a Lígia falou, né, já fica uma parte da noite dormindo, só que a pessoa tem o treino de manhã. E aí ela tem que ter esse cuidado, porque senão ela vai entrar zerada de manhã. E aí é o perigo dela se sentir mal, ainda mais agora com temperatura muito elevada. Então, eu queria que a Lígia complementasse o cuidado das pessoas que fazem jejum e não treinar em jejum. Isso também, o Kleber, é uma outra coisa controversa, né? Porque a gente lê muito artigo, assim, artigo de pesquisadores falando que treinar em jejum faz bem, né? A gente vê muito isso. E ainda é um assunto meio polêmico, né? Mas, assim, um pouco mais do que eu estudei, do que eu vi, da experiência que eu tenho, assim, essa pequena experiência que eu tenho com os meus colegas, né? De academia e coisa e tal, eu não vejo assim, né? Eu vejo mais as pessoas passarem mal se vão treinar sem comer nada, do que ter algum efeito benéfico, né? E é lógico, tudo depende também da intensidade do treino, né, Kleber? Então, eu acho que é importante, assim, porque a gente precisa, o músculo precisa de energia, o cérebro precisa de energia. Então, muita gente faz isso até para emagrecer, né, Kleber? Fala, não, ó, eu vou treinar em jejum, porque como eu tô, né, tem aquela coisa da glicemia, da insulina,
está muito baixo, então o meu organismo vai queimar gordura para me dar energia, né? Se eu tenho muita gordura, eu vou fazer exercício, para fazer exercício eu preciso de energia, né? A gente precisa de carboidrato, aquela energia rápida para o seu músculo responder. Então a pessoa fala, não, então, ó, como eu estou querendo emagrecer, eu vou em jejum porque eu vou queimar gordura para me dar energia. Só que isso também tem um preço a pagar depois, né, Kleber? Porque ele vai queimar aquela gordura, ele vai ter esse prejuízo, e aí ele queima a gordura e depois ele queima a proteína também, né, para dar energia, o que é pior ainda para o muscular, né? Então ele não tem a resposta fisiológica adequada, né, quando ele vai treinar em jejum com esse objetivo de queimar gordura, né? Sem contar isso, né? Que pode passar mal, e aí vai ser 1000 vezes pior, né? Pode desmaiar, vai cair, vai, né, não sei, se machucar. E tem gente que passa mal, tem vômito, né, e tudo mais. Então, eu, assim, né, eu acho que fisiologicamente não é adequado, de fato, correr, né, correr ou fazer uma atividade física mais intensa em jejum, né? Eu não sei, assim, olha, tá bom, eu vou fazer uma caminhada leve, não sei, também acho que vai muito de adaptação fisiológica do indivíduo, né? Eu não consigo, vejo a grande maioria das pessoas que eu convivo não consegue também, né? E muitos dos meus colegas, outros colegas da faculdade, ou, né, educadores físicos, treinadores físicos, eles também dizem a mesma coisa, que alguma coisa a gente tem que comer. É lógico que também tem gente que se sente mal se toma leite. Até a Jaque, que é uma outra colega lá do grupo de corrida, ela comentou com a gente, né, sábado, né, Kleber? Ela falou assim, eu não posso tomar nem leite nem iogurte antes de correr, porque senão eu fico com uma sensação pesada, eu me sinto mal e não consigo correr adequadamente, né? O Kleber gosta de comer e depois de um tempo, né, assim, tem que dar um tempo, não dá para ir treinar logo após a refeição, né? Eu preciso comer algum carboidrato. Se eu não comer algum carboidrato, eu não, tô fraca, tá faltando alguma coisa, né? Então, eu acho que é importante o indivíduo também conhecer o seu corpo, conhecer os seus limites e escolher aquilo que é bacana para ele, né? Mas, E um assim, dos, né, ficar muito tempo em jejum, eu acho que... um Tá. dos suplementos mais usados, né, e conhecidos é o tal do whey protein, né? Funciona? O certo é usar antes, depois do treino? Como é que é isso, Lígia? Então, também, até ontem eu fui dar uma pesquisada nessa questão aí do whey protein, né? Eu acho que um atleta de elite, é que a gente fala, né? Os atletas lá do Kleber, que, né, eles largam antes de todo mundo na corrida, que são os atletas De de elite alta e tal. performance, né? Atletas de De alta alta performance. performance. Isso. É o termo mais adequado, né? Alta performance. Eles, sim, eu acho que eles precisam, né, dependendo da alimentação deles, do quanto eles comem, eles precisam utilizar o whey protein, né? E eu também, assim, pelo que eu já estudei, eu acho que assim, quando o indivíduo precisa complementar a ingestão proteica, porque né, a ingestão proteica ela é contabilizada, ela é calculada de acordo com o peso do indivíduo. Então, o indivíduo maior, né, mais alto, assim, ele vai ter, lógico, uma necessidade proteica maior do que uma pessoa, né, mais baixinha. Então, muitas vezes ele não consegue comer tudo aquilo que ele precisaria. Então, ele vai utilizar o whey protein como um complemento da ingestão proteica, né? Mas tem aquela situação em que ele precisa repor rapidamente a quebra proteica que ele teve durante o treino mais intenso, né? Então, aí dizem que esse período de que ele terminou de treinar e vai tomar o whey protein, era alguma coisa em torno de 1 hora, né? Também isso é questionável, tem alguns outros estudos mostrando, até um estudo bastante recente, que o pessoal do Ciência Informa comentou, eles falam que, assim, não tem que ser... o indivíduo, ele tem uma quebra proteica, ele precisa tomar aquela suplementação, mas, assim, não necessariamente é nesse período curto de 1 hora, né? Parece que o benefício a longo prazo é a mesma coisa, mas isso é um estudo mais recente, como a gente fala, né? Esses estudos, tudo na academia, 1 hora é uma coisa, outra hora é outra, eu preciso de mais estudos para comprovar. Então, a mesma coisa, e além disso, né, Kleber, eu acho assim, o whey, ele deve ser utilizado para o atleta amador, para quando ele não consegue alcançar a sua necessidade de ingestão proteica através da proteína que ele come normalmente na alimentação, né? Aí sim ele precisa do whey protein. Agora, se o indivíduo está comendo, né, se ele come, seja vegetariano ou vegano ou onívoro, mas se ele tem uma ingestão proteica adequada, ele não precisa de whey protein, né? Isso também é a primeira coisa que todo mundo fala, não, eu vou tomar whey porque eu quero ficar forte. Na academia é muito isso, né?
muito daquilo é totalmente desnecessário, não tem necessidade. Se ele tem a ingestão adequada, né, e ele não é aí um atleta de alta performance, que precisa comer mais, porque o que ele come não é suficiente para o gasto, né, dele, então não tem necessidade nenhuma. Aí volta para aquela questão, né, que ele tem que ter uma avaliação adequada para saber se o que ele está comendo é adequado ou não. E aí, também a gente fala assim, olha, comer proteína é muito fácil. A gente alcança a necessidade, principalmente o atleta amador, ele alcança a necessidade de proteína dele facilmente, né? Se ele tomar leite, ou comer queijo, ou iogurte de manhã, ou mesmo as bebidas à base de vegetais, que tem proteína também, né? Comendo isso no café da manhã, depois no almoço, né? Comendo leguminosas, então arroz, feijão, lentilha, ervilha, né, algum desses alimentos, mais uma carne, ou frango, ou peixe, enfim, ou quando o indivíduo, né, nos vegetarianos, nos veganos, algum produto à base de soja, depois no jantar a mesma coisa, e mais alguma coisa no lanche da tarde, ele já alcança a necessidade de proteína. Não precisa, né? Lógico, está dizendo que o atleta amador. Inclusive, né, na pesquisa de orçamento familiar, aquela pesquisa teve uma versão lançada recentemente que avalia o que os brasileiros comem, né? Chama POF, Pesquisa de Orçamento Familiar, eles mostraram que a ingestão proteica da nossa população brasileira, de uma maneira geral, né? Está falando de todos os níveis socioeconômicos, de todos os níveis de idade física, uma pesquisa feita com a população em geral no Brasil, a ingestão proteica é adequada. A gente não tem déficit proteico como tinha muitos anos atrás, né? Que a gente via as crianças com desnutrição proteica e tudo mais. Isso, hoje em dia, quando tem, é uma raridade, em situações, em locais muito, muito carentes, né? Mas a população brasileira come proteína de uma maneira adequada. Então, assim, de uma maneira geral, não é necessário utilizar o whey, a não ser aí na atleta de elite, ou quando o indivíduo, de fato, não consegue comer aquilo que ele necessita, né? Olha, eu não gosto de carne, eu não como a quantidade aí das proteínas vegetais que eu precisaria, aí muitas vezes é necessário fazer a utilização do whey protein. Ou então, depende da fase do treino também, né, Kleber? Eu acho que, assim, nessas fases de treino de maratona, num dia que a gente tem que correr 30 quilômetros num dia só, que o Kleber mata todo mundo, eu não cheguei nessa fase ainda, mas vou chegar lá, né? Aí, nesse dia, é quase que impossível você comer a quantidade de proteína que você precisaria, e é um dia que você tem uma quebra, né, de proteína, quebra que a gente fala assim, o metabolismo, a gente vai utilizar muita proteína para te dar energia para conseguir correr 30 quilômetros num dia só. Então, nessas fases é importante também utilizar uma complementação, que seria a complementação com o proteína da ingestão que ele deveria ter de alimentos, né? Então, depende muito da fase. Agora, utilizar o whey só porque vai acordar e vai na academia, treinar um pouquinho, vou fazer um trotezinho, ou mesmo, né, um treino regular, que a gente faz com orientação do Kleber e tudo mais, né, nesse treino normal, regular do dia a dia, que eu não estou me preparando para uma meia maratona, para uma maratona, não é necessário, desde que você tenha uma alimentação adequada. Aí, de novo, é gastar dinheiro, jogar dinheiro fora, sendo que você pode, né, comer carne, tomar leite, comer frango, ou produtos à base de soja, ou ervilha, lentilha, tem bastante, são várias as fontes de proteína que a gente pode utilizar para ter alimentação adequada. O interessante, Fernando, ali já tocou nesse assunto, né, da alimentação antes do treino, e acontecia literalmente comigo. Quando eu treinava mesmo para valer, eu tinha que terminar meu café da manhã pelo menos 2h30 antes do treino. Só que o café da manhã meu era um banquete. Então, eu tentava fazer o mais saudável possível, só que eu tinha que comer antes. Eu tinha que terminar antes. Alguém pode falar, mas isso é psicológico. Pelo menos para mim não foi, porque o dia que eu inventei de comer com intervalo anterior ao início do treino, não foi nem a parte principal do treino, ao início do aquecimento, eu literalmente joguei tudo para fora, eu passei mal. E, por outro lado, se eu tentasse também fazer algum treino de manhã, sem comer nada... De estômago vazio é horrível. Uhum. E é muito legal o que a Lígia comentou, porque, às vezes, os pesquisadores se baseiam nos estudos e sem saber o contexto como um todo.
Então, muitas vezes eu já vi pesquisador falar o seguinte, mas é, eu li um artigo sobre o treinamento dos quenianos, que eles tentam correr em jejum para induzir o corpo a usar a gordura como fonte de energia. Só que o primeiro treino de um atleta queniano é às 6 da manhã, e é um treino leve, é um treino de baixa intensidade. Então cai naquilo que a Lídia falou, poxa, um treino levinho, uma coisa moderada, de repente, se você não tiver grande dificuldade, você até consegue guardar todos os riscos. Eu não gosto também, eu sou muito partidário da opinião da Lígia, né, de não treinar em jejum, mas tem gente que consegue treinar em jejum, assim, com treino moderado. Mas um treino intenso, exigente, é realmente muito arriscado. O Kleber, e aí, mas assim também é uma dúvida minha, eu acho que os quenianos eles já estão mais adaptados, né? O organismo deles já está adaptado Sim. assim, então para eles talvez seja mais fácil, né? Eu acho que assim, metabolicamente, fisiologicamente, os quenianos assim, é uma coisa à parte. Mas eu não sei assim, o quanto o organismo dele já está, ele pode, né, mesmo que ele vai fazer um treino leve, ele não passa mal, porque ele já está adaptado àquilo, ele já faz aquilo há tanto tempo, né? Na vida dele, sei lá, desde criança, que o organismo dele conseguiu se adaptar àquilo e ele não passa mal, né? E Mas é uma tem vida, Lígia, tá, desculpa, é uma vida muito regrada dos quenianos, né? é, Você vê como se fosse o trabalho deles. Então, o treino é às 6 da manhã, aí ele volta, ele toma o café umas 7h30, depois ele treina às 11, almoça por volta de 1 hora, treina à tarde, faz o jantar às 8 e 10 horas ele está na cama. Então, quer dizer, essa rotina vai se repetindo de tal forma que ele já se adaptou àquilo. Diferente de nós que temos 1000 compromissos, foge o horário da alimentação muitas vezes. Então, é bem isso mesmo, Lígia. E já, como passa rápido, né, Fernando? Poxa, a gente foi, está aqui há 42 minutos, já daqui a pouco acaba a live. Lígia, fala um pouquinho para a gente. É, você não gosta ou não come muita carne, eu também não sou muito amigo de carne. Você se considera, dentro do padrão nutricional, uma pessoa vegetariana ou não? E o que você faz, o que você toma de cuidado para suplementar alguma deficiência que pode acontecer com alguém vegetariano, ou não há necessidade de suplementação caso a pessoa seja totalmente vegetariana? é. Bom, Kleber, assim, eu não como carne, frango, né? Mas eu tomo leite, eu como queijo, eu como ovo, e às vezes eu como peixe. Então, assim, eu não posso me classificar como vegetariano e nem ovo lácteo vegetariano, né? Que seria aquele que só toma o leite e né, leite derivados e ovos de uma maneira geral. E é o ovo lácteo vegetariano. Mas como de vez em quando eu como peixe, então eu não, né, não me classifico como vegetariano, né? Uhum. Mas assim, de fato a gente tem que tomar cuidado, né? E tem ainda o vegano, que o vegano ele não come nada, não utiliza nenhum produto de origem animal. Então não come mel, né, assim, eles buscam nem usar roupa de couro, ter nada de couro, nada disso, né? E o vegano é o estilo de vida deles e tudo mais. Então é bem mais restrito. Então, assim, também, às vezes é necessário fazer algumas aí sim, a suplementação de ferro, vai de acordo do como ele está se alimentando, né? Então, assim, a gente sabe que muitos veganos que têm uma alimentação também regrada, tudo direitinho, né? E eles buscam fazer, ter uma alimentação balanceada dentro daquilo que eles comem, muitas vezes eles não precisam de nenhuma suplementação, né? Às vezes sim, alguns sim, também é muito comum eles fazerem suplementação de ferro, a primeira coisa, né? O primeiro nutriente, às vezes a vitamina B12 também, de acordo né, com o que eles estão comendo naquele momento, também de acordo com algum estado fisiológico, se é gestante, se está amamentando, tem essas questões assim, né? Se ele tem alguma doença crônica né, associada, então aí precisa de um cuidado maior, né? Mas eu acho que a alimentação, seja lá, vegetariana ou vegana, ou ovo lácteo vegetariana, ou que nem eu, assim, que não sou nem lá nem cá. Então, eu acho que, assim, tudo, é lógico que a gente tem que ter cuidado, né, com o que vai comer. Nesse caso, principalmente proteína, né? Eu acho que proteína, para mim, também é uma briga, né? Assim, eu sei o quanto eu preciso comer, muitas vezes eu sei que eu não como aquilo, né? Então
eu busco colocar uma fonte proteica em todas as refeições, né? Eu acho que isso é fundamental, principalmente porque eu treino direitinho, então eu tenho, né, tem que ter bastante atenção nessa questão, principalmente de proteína, que é o que mais vai ter déficit nessa alimentação vegana ou vegetariana, ou seja lá o que for, né, dessa linha aí. Porque de minerais e de vitaminas está ok, né, a ingestão é adequada, de carboidratos também, de gorduras que a gente fala as gorduras boas, né, ômega 3 também está adequado. O principal nutriente que esses indivíduos têm que ter cuidado, de fato, é a proteína. A proteína e aí os nutrientes, por exemplo, o ferro, que a gente come, né, o ferro mais adequado é aquele que tem que está na proteína de origem animal. E aí tem que ter bastante cuidado também, né? Mas se é uma alimentação balanceada, feita com cautela, que o indivíduo, né, conhece um pouco do alimento, ou quais são as fontes proteicas para a alimentação, né, do vegano, do vegetariano, então não necessariamente ele vai precisar de suplementação, né? Mas precisa, sim, a gente fala, tem que ser uma alimentação orientada, né, assim, ou que ele teve, o indivíduo estudou sobre aquilo, ele buscou informações corretas, né, não adianta nada assim, não, eu não vou, agora eu não quero mais comer carne, então eu só vou comer salada e arroz e feijão e sei lá o quê, e achar que tá tudo bem. Não, aí ele tem risco de ter deficiência, primeira coisa, de ferro, né, e aí outras vitaminas, principalmente a vitamina B12, e também ter algum prejuízo à saúde porque ele não está mantendo a ingestão proteica adequada, né? Ele vai ter... Aí o que muitas vezes acontece, o indivíduo não tem ingestão proteica adequada, ele perde músculo, né? E aí ele vai ganhando uma quantidade de gordura maior do que seria o adequado para o organismo. Então, o que fica, né? Não fica adequada a quantidade de gordura no corpo, né? De uma maneira geral, e uma quantidade muscular menor, porque ele, né, vai queimar essa proteína como fonte de energia e tudo mais, ele não está repondo, ele não está comendo adequadamente, e aí também fica, não é saudável, ele tem mais gordura do que músculo, né, do que seria a composição funcional adequada. Uhum. A gente está aqui com o programa Mova, se você está acompanhando uma entrevista do educador físico Kleber Guilherme com a nutricionista doutora Lígia Cavalheiro. Ela é professora, doutora do Departamento de Nutrição da Universidade de São Paulo, da USP. Ela também pratica corridas de rua, é maratonista, e ela está falando hoje sobre a importância dos suplementos na saúde, o cuidado na utilização, né, a escolha da suplementação correta. Tudo está debaixo de prescrição, né, em resumo geral, né, Lígia? Assim, é diferente de prescrição médica, né? Obviamente, eu preciso da receita, né? Mas eu acho que, assim, eu diria, Fernando, que é a orientação, né? Você ter uma orientação adequada, como é no treino, né? Eu preciso de alguém que me oriente a fazer o treino adequado. Então, eu acho que é importante você ter alguém que te oriente a fazer uma alimentação adequada quando você está buscando alguma coisa assim, né? Não, ou vegetariano, ou vegano, né? Buscar alguma fonte da não tradicional, não convencional da alimentação, acho que a orientação é fundamental. E aí, voltando, né, falando da suplementação, sim, aí eu acho que tem que ter uma avaliação mais minuciosa, que a gente poderia falar uma prescrição de qual suplemento deve ser adequado ou não para a minha utilização. Eu falo até da suplementação porque a gente tem aquela questão também do boca a boca, né? Então, um indica para o outro, você está fraco, toma o multivitamínico aí. Aí o cara vai na farmácia e compra lá aquele multivitamínico, que é um suplemento também, né? Mas que tem química, enfim, até que ponto isso só vai ajudar a pessoa, né? Porque, de repente, se você não sabe o que está deficiente, você acaba tomando coisas que nem precisavam ser ingeridas, não é? Exatamente isso. E depois, assim, nesses multivitamínicos, a quantidade que tem dos nutrientes, todas as vitaminas, é tão pequena que, primeira coisa, assim, se o indivíduo tiver alguma necessidade de alguma daquelas vitaminas, aquela quantidade que tem no multivitamínico não vai suprir, né? Se ele tiver algum déficit. E aí, outra coisa, ele pode estar tomando uma quantidade em excesso que também ele não necessitaria, né? Então, assim, eu não sou fã dos multivitamínicos, porque tudo que eu aprendi foi isso, né? Assim, é um monte de... Tem várias coisas, tudo um pouquinho, que não supre aquilo que você precisa mesmo. Muita coisa seu organismo vai jogar fora, então vitamina C em excesso o organismo joga fora, né? A gente elimina através da urina.
então não precisa, né? Então, eu acho que multivitamínico é uma coisa que, não sei, na minha opinião, Desnecessário. desnecessário. É E eles capitalismo, são é caros, né? capitalismo. Não, e é caro, né, Fernando? É caro, assim, É caríssimo, é. é caríssimo, tem mais barato, menos Dá barato, para mas fazer uma feira e tanto, né, com esse valor, né? dá para fazer uma feira e tanto. Dá para até comprar os orgânicos, bacana, do que É, ficar coisas gastando muito dinheiro com aquilo lá. saudáveis. Né? Que uma coisa você não precisa mesmo, né? Não precisa, não tem necessidade, né? Você está comendo É. adequado. Então, ou então vai uma quantidadezinha tão pequenininha que não acontece nada, não repõe nada. A gente está chegando ao fim. O Kleber quer fazer mais alguma pergunta? Fica à vontade aí, Kleber. A pergunta é se a gente pode comer chocolate depois, Lígia. Brincadeira. Pode. Você falou do multivitamínico, né? E a gente faz até um comparativo, né, Lígia, com o nosso time. Eu não sei que time o Fernando torce, São ele já Paulo. me falou, São Paulo. O Fernando está um pouco melhor do que nós. Mas o multivitamínico é como o Corinthians hoje, né? Você contrata um pouquinho de cada coisa, mas no fim não resolve nada, né? É um pouquinho e não atinge aquilo que realmente precisa completar, né? Lígia, Exatamente. fala pra gente no caso da terceira idade, pelo que você, ao longo de toda a sua carreira, a sua experiência, quais são geralmente as maiores deficiências que você observou e que a terceira idade acaba fazendo uso do suplemento? Aonde que a pessoa que daqui a pouco eu chego nessa idade também, já com 51 anos, né? Aonde nós erramos mais na terceira idade? Em termos de alimentação, e geralmente isso gera, na maioria das vezes, o uso de qual suplemento? Kleber, eu acho que assim, ó, nem vou falar se é nutriente, eu acho que assim, o principal problema da terceira idade é água, é hidratação. Isso assim, tem inúmeros estudos mostrando isso, mas assim, é uma infinidade, né? O idoso ele já sente menos sede, é fisiológico também, né? Com o envelhecimento, esse mecanismo de regulação, né, da sede, ele vai se alterando, então o indivíduo tem menos sede. Aí ele não quer tomar água para não ter que ir tantas vezes ao banheiro, né? E aí isso vai diminuindo, e desidratação em idoso é muito fácil, as consequências são muito graves, assim, são graves, às vezes o indivíduo está tão desidratado que ele desmaia e aí a família fica desesperada, não sabe o que aconteceu. Olha, não, ele está tudo bem, ele é saudável, por que desmaiou? Vai ver, a pressão, né, da pessoa está lá no pé, está baixíssima, por quê? Porque está desidratado. Isso é muito comum. Então, a gente trabalha muito com isso também, né? Desidratação em idoso, principalmente nesses dias de calor, mas em qualquer momento, né? É uma questão que a gente tem que insistir muito. E na atividade física também, né, Kleber? A hidratação é fundamental. Mas no idoso, eu acho que assim, é um dos pontos que a gente mais está trabalhando atualmente é com hidratação. Que não precisa ser não, só necessariamente água, né? Então, eu não gosto de tomar água. Come mais fruta, né? As frutas têm bastante água. Então, procura comer mais frutas, ou então toma um suco, né? Qualquer outra coisa, mas assim, é fundamental. Depois, também assim, eu acho que no idoso tem necessidades específicas, e aí alguns de acordo com as doenças, né, que eles vão apresentando. Então, indivíduos com osteoporose, é lógico que cálcio, vitamina D é fundamental. Aí, de novo, né, que eu falei para vocês, aquela pesquisa brasileira, que o brasileiro come proteína, com bastante proteína adequada, o cálcio está sempre inadequado, né? Então, hoje em dia a gente sabe que não tem osteoporose só em mulher, né? Homem também, então assim, 1 em cada 5 homens pode ser acometido por osteoporose, apresentar fratura, e fratura em homem é muito mais grave do que fratura em mulher. Então, acho que a injeção de cálcio é fundamental, né? Vitamina D para todo mundo, se bem que eu falo assim, vitamina D a gente come muito, então se for ao sol também é importante, né? Fazer atividade física exposto ao sol, vai lá no parque, que o Kleber está lá, faz algumas atividades físicas exposto ao sol, já vai ter a sua necessidade de vitamina D. E aí no idoso, acho que assim, né, o principal é isso, água para todos eles, né? Chegou um idoso que tem que tomar bastante cuidado com a ingestão hídrica, e aí avaliar os nutrientes que eles necessitam de acordo com a condição de saúde do indivíduo, né? Muitas vezes o diabético precisa repor vitamina B12, vitamina C, depende,
o indivíduo que tem alguma doença cardíaca, ele pode usar algum medicamento que elimina a perda de potássio, então às vezes ele tem que comer, buscar alimentos que tenham mais potássio. Aí então vai de acordo com a condição de saúde daquele indivíduo. Mas onde eles mais erram, com certeza, é água, é hidratação. Esse é o principal e é o que a gente mais escuta em todos eles. Ai, não quero tomar água. E eles sentem menos sede também. Isso é um outro fato. Eles tomam menos água ainda. E a consequência é bem complicada, né? Dessa desidratação. Que é comum. E até por experiência nossa, né, Lígia, lá no treino do Ibirapuera, a gente percebe isso, né? A gente acaba tendo que alertar o tempo todo os nossos velhinhos, né, para tomar água, porque geralmente, ainda mais um dia que nem hoje, tá meio frio, não tô com sede. Não, mas não tá com sede, toma água, porque geralmente vai perdendo mesmo essa sede com o passar dos anos. Vai sim. E é bem importante. Tem que falar. A gente fala, né? Eu brinco com os meus colegas lá, né? Eu falo, não, vamos parar para tomar um pouquinho de água. Não, vamos parar. Eu vou parar. Vocês podem continuar que eu vou parar para tomar água. No treino é fundamental, né? Eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, sim. Tem que ter. Esse ano, né? Só para complementar aí, contar para vocês, né? Um grupo de alunos lá da faculdade, né? Do curso de nutrição, eles estavam desenvolvendo um programa para falar exatamente sobre hidratação. Eles iriam, né, se não fosse a pandemia, lá no Parque da Água Branca, junto com o pessoal que trabalha lá com orientação de atividade física também. Eu não sei se eles são da IFE, não tenho certeza. Mas, enfim, eu acho que eles são da IFE. Então, é um grupo que trabalha com isso de atividade física para idosos nos finais de semana lá no Parque da Água Branca. E esses alunos da nutrição, eles iam lá só para fazer, assim, alguns dias de orientação de hidratação para idosos. Para quem estivesse lá, né? Então, é um programa de educação nutricional. E aí eles tinham elaborado os materiais super bacana e um monte de coisa, só que infelizmente veio a pandemia e eles não puderam ir para lá, né? Mas se o ano que vem isso acontecer, aí eu até te aviso, tal, e vocês podem colocar aí na rádio, porque estava muito bacana, né? Esse programinha de orientação que eles iam fazer especificamente para hidratação em idosos. Legal. Um dia vai ter. Lígia, Fernando, muito obrigado pela ajuda de vocês em enriquecer esse programa. Da minha parte, Fernando, eu estou super satisfeito, como diria no meio político, né? Eu estou satisfeito com o depoimento da candidata, mas eu queria que a Lígia deixasse, Lígia, uma mensagem no final, se você quiser falar um pouco do seu trabalho que você desenvolve na Universidade de São Paulo. Eu acho que você não faz atendimentos, né, pelo que a gente conversa sempre, mas se você quiser falar de algum estudo, alguma linha de pesquisa, se você precisar de pessoas que precisam fazer parte de algum estudo, pode divulgar para a gente, fique à vontade, será de muito bem-vindo a sua contribuição, e fique à vontade para falar um pouquinho do que você faz, o que você precisa, o que você sugere para a gente aqui. Legal, Cleber, obrigada. Bom, primeiro, novamente, assim, foi um prazer conversar com vocês. Eu falo, quando me chamam para falar de um assunto que eu gosto, eu fico aqui até amanhã. Mas, enfim, vamos lá. Prazer é nosso. Legal. Okay. Enfim, eu pesquiso, basicamente, né, assim, ao longo da minha carreira, eu sempre trabalhei com metabolismo ósseo, então com saúde, né, preservação da saúde óssea, então, mais especificamente com idosos, né, inicialmente era só mulheres na osteoporose, aí a gente vai ampliando. Já trabalhei bastante com adolescentes, hoje em dia tenho trabalho com crianças, sempre voltado aí para saúde óssea, cálcio e vitamina D, obviamente, né? Vitamina D bombou nos últimos anos, e nessa fala disso todo mundo sabe, até agora na época da pandemia, aí, se precisava de suplementação de vitamina D ou não. Então, essa sempre é a minha pesquisa, uma coisa que eu gosto bastante. A mensagem que eu deixo, né, de tudo isso é assim, para as pessoas, assim, busquem sempre ter uma alimentação saudável e agradável para
para você, né? Agradável para aquilo, busque assim, dentro daquilo que você gosta de comer, buscar o que é o mais saudável, né? Não seguir dieta de revista, nem dieta de blog, nem dieta milagrosa que vai emagrecer. Se existisse uma dieta milagrosa que emagrecesse, não existiria mais gordo no mundo, né? Todo mundo ia fazer a dieta milagrosa. Então, Verdade. não existe, né? Não existe. Então, acho assim, mas eu acho que o prazer à mesa é extremamente importante. Eu acho que fazer dieta saudável, adequada, ou manter um estilo de vida saudável, não é só pensar em restrição. É aliar o que é saudável ao que te dá prazer. Né, eu falo muito isso hoje em dia na faculdade, a gente só fala isso, assim, essa questão da comensalidade, de você buscar prazer, você ter prazer na alimentação, né, prazer em se alimentar junto com seus amigos, com a sua família, cozinhar em casa, fazer tudo aquilo, mas assim, dentro disso, né, dentro das suas comensalidades, da sua sensação de prazer, você buscar sempre uma alimentação saudável, aquilo que vai fazer, né, que o seu organismo precisa para se manter saudável sempre. Com relação às pesquisas, né, eu não vou falar de uma pesquisa minha, é uma pesquisa nacional, que eu acho muito bacana, que também está investigando os hábitos alimentares da população brasileira, chama Nutrinet Brasil, é só procurar aí na internet, e aí ele faz um cadastro, e eles mandam as pesquisas Nutrinet nacionais. Brasil, é isso? Exatamente, Nutrinet Brasil. E Okay. é uma pesquisa bastante grande, coordenada pelo pessoal lá da Faculdade de Saúde Pública, né, da Universidade de São Paulo, em parceria Qual com que é o várias endereço para busca? Nutrinet.com.br, não? Eu não sei te dizer, Fernando, eu posso passar agora de Só cabeça. para a gente pôr depois aqui para o pessoal. Tá, porque se colocar no Google lá, Nutrinet Brasil, já vai linkar. E essa é uma pesquisa muito bem, assim, ela é muito bem feita, a coordenação dela é muito boa, e a gente já tem alguns resultados, né, que eles investigam o que o brasileiro come, e o bacana é que depois de algumas vezes que você responde, os questionários são rápidos, né, o indivíduo responde lá, qualquer um da sua casa, do seu celular, pode responder as perguntas, e depois de Sim. algumas respostas, eles avaliam a sua alimentação e eles te dão um retorno de como está a sua alimentação. Então, isso é o mais bacana de tudo, né? Assim, eu participo, lógico, porque também é coordenado pelos meus colegas, mas o meu marido também participa, vários outros colegas, e aí meu marido fica assim, olha aí, ó, minha alimentação tá aqui, foi avaliado, eu recebi a resposta que minha alimentação tá ok. Então, esse é um estudo bem bacana que eu recomendo, principalmente porque tem esse retorno, né? Esse retorno quando a alimentação está adequada. Então, eu acho que vale a pena, né, conhecer um pouco mais desse estudo aí, e depois vai dar essas respostas, né, para a população brasileira, de como está a alimentação da população brasileira de uma maneira geral. E aí também tem uma outra pesquisa que é muito bacana, se alguém... Assim, isso eu estou falando para quem gosta de participar de pesquisa, quer saber um pouco mais. Tem uma outra pesquisa que se chama Clique Prato. Como? Que agora é uma pesquisa assim, que tem um tempo, mas você tira uma foto do seu prato, daquilo que você vai comer, e aí tem um site lá, um link que você envia para eles, e eles fazem... Agora eles estão, na verdade, assim, montando um banco de dados muito grande para poder avaliar, saber o que você come só olhando a foto, né? Então é aquela coisa assim, é o machine learning, eles estão ensinando para a máquina como que ela vai interpretar aquilo. Então eles estão nessa Como que chama fase essa ainda, né? pesquisa? Perdão, eu não entendi o nome dessa. Clique Clique Prato. Prato. Com CK, né? Clique CLICK Prato. E aí agora está nessa fase. Você só fotografa a sua alimentação, manda para eles. Mas assim, aí a pesquisa está bem no começo, né? Mas daqui a um tempo eles vão analisar a refeição e também te dar um retorno de como está a sua alimentação. Nessa pesquisa ainda vai demorar um pouquinho mais, porque eles estão na fase de criação do banco de dados, mas também tem um acompanhamento, um segmento, né? Então, também aí no futuro, uma pesquisa que vai durar bastante tempo e que vale a pena também, né? Quem tiver interesse, manda foto da sua alimentação, do seu prato, é só clicar lá e já manda direto, e eles estão ainda formando um banco de dados, mas é uma pesquisa tentativa. Muito bem. Fernando, deixa eu só fazer um pedido aqui rapidinho para a Lígia, além das receitas que ela vai mandar para a gente depois, né, do maravilhoso pão dela. Lígia, comenta uma coisa que eu ia perguntar ao longo da live, mas achei até melhor deixar para fazer essa pergunta agora. Você tinha mostrado uma vez um aplicativo em que você posicionava no alimento, no mercado, e ele falava se era um alimento saudável ou não. Eu não me lembro, eu queria que você comentasse com a gente desse aplicativo.
Bom, o aplicativo chama Desrotulando, também popular, Desrotulando. né? Tem Apple, outros aplicativos aí, qualquer um deles, chama Desrotulando. Você faz o download e aí ele mostra, então, assim, quanto alimento ele faz uma classificação, né, dos alimentos. Então, tem lá o verde, vermelho, amarelo e assim por diante. Ele faz uma pontuação dos alimentos. Aí você só coloca a câmera do celular no código de barras do alimento, né? Ele já tem um banco de dados dos alimentos dele, mas se você vai no supermercado, você, né, direciona o seu celular, a câmera para o código de barras, e aí ele já interpreta, ele já mostra aquele alimento, qual é a classificação dele, né? Tem um alimento, se ele está verde, então ele é um alimento bom, bacana, e ele mostra assim, se tem muito açúcar, se tem muito conservante, se tem muito aditivo, né? Então ele faz a classificação de acordo com isso, né? Com esse número ele fala, olha, esse alimento ele é ultraprocessado, ele tem não sei quantos conservantes, ele tem não sei quantos estabilizantes e coisa e tal, então ele faz toda essa classificação. É um aplicativo bacana, assim. É lógico que tem alguns pontos que a gente tem que considerar, como tudo, né? Porque às vezes ele classifica um alimento bom, mas até nessa questão de suplementação, Kleber. Tem um lá que agora também está na moda, eu não vou falar muito mais, né? Eu falei, se vocês me deixarem falar, mas vou só falar desse elemento que está linkado, tudo rotulando, para ilustrar um pouco do cuidado que a gente tem que ter. É muito comum também a pasta de amendoim, né? A atleta adora pasta de amendoim. E aí tem uma pasta de amendoim que, teoricamente, é amendoim triturado que ela tem. Só que aí, dentro dela, eles colocam cacau e mel. Ela é classificada como um alimento saudável, ok. Porque ele tem amendoim, mel e cacau. Mas eu falo assim, a gente precisa tomar, né? E muita gente, eu vejo isso lá na academia, até isso daí surgiu lá na academia, porque é gostoso, é saboroso, sabe? Você vai comer lá essa pasta de amendoim aí, ela é super gostosa, porque é docinha, ainda tem gosto de chocolate, quer dizer. E aí as pessoas começam a comer isso, pensando assim, puxa, é saudável. Ele não tem nem conservante nem nada, porque o tanto de gordura que tem no amendoim já conserva o alimento, ele não precisa de conservante, nem aditivo, nem nada. Mas ele é extremamente calórico, ele tem muita gordura. Então, assim, por isso que eu tô falando assim, essa questão da interpretação não é complicada, porque às vezes tem alimento que é como esse, né, que ele é classificado como ok, saudável, só que eu posso comer o amendoim, tudo bem, né, eu posso comer, não preciso deixar de comer o chocolate, o cacau e o mel também, mas eu não posso utilizar ele como um alimento, ele é saudável, não vai me fazer mal, não vai me engordar. Né, eu acho que mais ou menos se eu me fiz entender com essa questão, né, até desse aplicativo, porque ele só classifica isso, né? O alimento ok, ele é ok, está saudável, não tem suplemento nem nada. O que não significa que você vai poder comer um monte e achar que está tudo bem. Não, ele não faz mal para a minha saúde, ele está classificado como bom. Então, é um aplicativo bacana, mas a gente tem que ter alguns cuidados na interpretação do alimento. Legal. Mas é legal, assim, legal. Enlouquece, né, Kleber? A gente vai no supermercado com aquilo ali. Mas foi bacana também. Última coisa, né? Uma das nossas colegas do grupo, ela falou que ela foi no supermercado e ela ficava lá, e aí ela ia comprar um salgadinho de pacote. Ela falou, não, eu não vou comprar esse salgadinho, eu não preciso disso, vou fritar batata em casa. E aí, isso eu ia brincar com você. Isso que eu ia brincar com você agora. Dependendo do alimento ultraprocessado, ele vai aparecer um vermelho lá com a imagem do demônio na tela, né? Vai. É mais ou menos isso, É isso aí. Tá bom, eu agradeço aqui o bate-papo sobre a importância dos suplementos para a saúde no programa Mova-se da Bola Rádio. Tivemos aqui os esclarecimentos, né, a presença da nutricionista, professora, doutora do Departamento de Nutrição da USP, da Universidade de São Paulo, Lígia Cavalheiro. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Obrigada. Boa tarde, obrigada, Fernando, obrigada, Kleber. Foi um prazer enorme. E estou aí, se vocês precisarem, estou sempre disponível. E a presença também do educador físico e apresentador do Mova-se, né, o Kleber Guilherme, ele que está sempre trazendo aí profissionais da área da saúde, né, dos esportes, para esclarecer, tirar as dúvidas. E até uma próxima edição, né, Kleber? Obrigado. Obrigado, Fernando. Só lembrando que o fato de eu estar participando da programação da rádio, nessa área de saúde, eu queria fazer um agradecimento em público aqui, né? Foi devido a você.
porque eu fui procurá-lo na rádio, falando da proposta, você sugeriu vários temas, várias ações, e se não fosse por você, por essa oportunidade, nós não teríamos, talvez, a Lígia, outras pessoas aqui no programa, e nos programas da semana também. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço, o Kleber sempre disponível também, ele que é um profissional envolvido nas questões aí do preparo físico, né? Das orientações. Ele tem também um podcast na programação da rádio, que é o Minuto Saudável. Então, diariamente você tem ali dicas, né, das mais diferentes abordagens no que diz respeito aos cuidados com a prática do dia a dia, a escolha do tênis correto, postura, alimentação, horário mais adequado para a prática esportiva, enfim, várias dicas que você pode ir recebendo, né, e colocando em prática através desse podcast na programação da Bola Rádio, que é o Minuto Saudável. Obrigado, Kleber, obrigado, Lígia, até uma próxima, Deus abençoe vocês. Amém, muito obrigado. Obrigado, Lígia, obrigado, Fernando. Tchau, tchau, tchau.